Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na primeira semana do tempo comum, a palavra de Deus nos ensina a escutar a sua voz no silêncio e na simplicidade do dia a dia. Hoje somos convidados a reconhecer que Deus continua chamando, como fez com o jovem Samuel, esperando de nós um coração atento e disponível. No Evangelho, vemos Jesus que cura, se compadece e ao mesmo tempo se retira para rezar, mostrando que a missão nasce da intimidade com o Pai. Que esta palavra nos ajude a dizer com sinceridade: falai, Senhor, vosso servo escuta, e a viver nossa missão com fé e confiança. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Aconteceu que um dia, Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamaste? Aqui estou. Eli respondeu: Eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Tu me chamaste? Aqui estou. Ele respondeu: Não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamaste? Aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: Volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Palavra do Senhor. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Esperando, esperei no Senhor, inclinando-se ouviu meu clamor. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa
está escrito no livro. Com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Neste evangelho, Jesus sai da sinagoga e entra na casa de Simão e André. O primeiro ensinamento profundo deste evangelho é que Jesus não permanece apenas nos espaços religiosos, mas entra na vida concreta das pessoas, entra em suas casas, em suas dores e fragilidades. A sogra de Pedro está doente, com febre. A febre, na mentalidade bíblica, não é apenas um mal físico, mas sinal de fraqueza, de incapacidade, de alguém impedido de viver plenamente. Jesus se aproxima, toma-a pela mão e a levanta. Esse gesto é muito significativo. É o mesmo verbo usado para a ressurreição. Onde Jesus toca, a vida se levanta. Curada, ela passa a servi-los. Aqui o Evangelho nos ensina algo essencial. Quem é tocado pela graça de Deus é chamado ao serviço. A cura não é um fim em si mesma, mas gera uma vida nova, colocada a serviço do reino. Ao cair da tarde, a cidade inteira se reúne diante da casa. Jesus cura, liberta, expulsa os demônios. Ele revela que o reino de Deus não é apenas palavra, mas ação concreta que liberta o ser humano por inteiro, corpo, mente e espírito. No entanto, no meio de tanto sucesso, de tantas pessoas procurando por ele, Jesus faz algo surpreendente. Retira-se para rezar. De madrugada, quando ainda estava escuro, ele vai para um lugar deserto. Isso nos revela o coração de Jesus. A missão nasce da oração. A ação brota da intimidade com o Pai. Quando os discípulos dizem, "Todos estão te procurando", Jesus poderia ter permanecido ali, mas responde, "Vamos a outros lugares, pois foi para isso que eu vim."
Jesus não se deixa aprisionar pelo aplauso, pelo sucesso ou pela comodidade. Ele permanece fiel à sua missão, anunciar o reino de Deus a todos. Este evangelho nos ensina que Jesus quer entrar na nossa casa, na nossa realidade concreta. Ele nos levanta das nossas febres, desânimo, pecado, cansaço espiritual. A verdadeira experiência com Deus gera serviço, não acomodação. A oração não é fuga da missão, mas sua fonte. O cristão não vive para si, mas para anunciar com a vida o reino de Deus. No tempo comum, a Igreja nos convida a viver uma fé encarnada, diária, fiel, perseverante, onde oração e ação caminham juntas. Oremos. Senhor Jesus, entra na nossa casa, entra na nossa vida, toca as nossas fraquezas e levanta-nos com a Tua graça. Ensina-nos a servir com amor, a rezar com fidelidade e a viver nossa missão sem buscar aplausos, mas apenas a Tua vontade. Que como Samuel, saibamos escutar Tua voz, que como o salmista, tenhamos alegria em Te obedecer, e que como Tu, sejamos instrumentos do reino no meio do mundo. Amém. Tenhamos um lindo e abençoado dia na presença de Deus que é Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, ajude-nos a evangelizar. Curta, comente, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. Lembre-se que o segredo é ter fé em Deus.